Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Sextou aí na sua vida, né? O famoso sextou. Mas esse sextou tem que ser tão alegre quanto os outros dias, porque quem está na presença de Deus, quem ora, quem entrega a vida para Deus, todo dia é um dia santo, todo dia é um presente de Deus, todo dia é uma oportunidade do universo para você. Então, que você seja a pessoa que lembre, né? Que é uma honra, que é uma aposta do universo você estar aqui. E o mês de outubro, o mês especial que eu estou trazendo todos os dias mulheres maravilhosas que superaram em alguma área da vida para contar a história delas e essa história servir de inspiração para você. Essa história aumentar a sua fé, essa história aumentar a sua vontade de vencer na vida. Então é por isso que nós estamos fazendo esse mês de outubro, com mulheres maravilhosas que em alguma coisa se superaram e podem dar o seu testemunho. Quando eu dou meu testemunho, eu sou tratada e a pessoa que está recebendo está sendo tratada também. Deus trata todo mundo, isso é uma grande oportunidade. Então, eu vou começar o dia, né, orando, colocando a nossa vida nas mãos de Deus, pedindo a orientação do Espírito Santo, pedindo para a Uhum. Thaís, né, ser usada totalmente pelo Espírito Santo. E aí, depois disso, eu passo a palavra para a Thaís, tá bom? Então, vamos orar. Pai querido, Pai celestial, Pai bondoso, que o Senhor venha agora ao encontro de todas nós e ao encontro de quem assistir essa gravação. Que o Espírito Santo esteja amolecendo os nossos corações, removendo as barreiras que há dentro do nosso coração, mudando as nossas percepções para que a gente possa ver a verdade, conhecer a verdade, viver a verdade e fazer a tua vontade aqui na terra. Cura os corações de todas as mulheres, cura o coração de todas as pessoas da terra. Todos nós precisamos muito de ti. A única diferença entre nós é que alguns sabem que precisam muito de ti e outros ainda não sabem. Eles acham que vão conseguir ser felizes no momento que eles conquistarem alguma coisa, mas essa é uma grande ilusão. Nós só vamos ser felizes de verdade a hora que a gente estiver fazendo a sua vontade, estiver unido a ti e ouvindo a sua voz. Então, abre o caminho, Senhor. Tira o tampão dos nossos ouvidos, tira o tampão dos nossos olhos. Nos permita que possamos ver as coisas diferentes. Amolece os nossos corações. Tira, remove toda a sujeira que há dentro de nós, toda a falta de perdão, toda a culpa que nos impede de ver a verdade. Nós queremos fazer a sua vontade aqui na terra, viver a vontade de Deus aqui na terra. Queremos ser a diferença que a gente quer ver no mundo e queremos cumprir o nosso propósito. Em nome de Cristo, amém. Gente, hoje temos uma aula maravilhosa com a Thaís, né? Sempre muito esperada a aula da Thaís. Eu gosto muito das experiências que a Thaís nos traz, então eu quero agradecer pela disponibilidade da Thaís. Tá difícil de convencer ela. Adivinha? Eu falo assim, Thaís, e tá, ai, Cris, dessa vez eu acho. Então, assim, ó, deem valor Ai, nessa aula, porque olha, eu tenho trabalhado fortemente para trazer ela aqui, tá? Mas, Thaís, é brincadeira, muito obrigado. Sempre é uma honra de verdade receber você. Você sempre traz luz aqui para o nosso grupo. Bom dia para as meninas que estão chegando, né? Passa esse link aí para todo mundo, para mais gente ver essa aula. E que o Espírito Santo esteja guiando as suas palavras, né? Porque a gente não está aqui a nosso serviço, nós estamos aqui a serviço de algo maior, que é o nosso Deus e o nosso Pai querido. Então, que o Espírito Santo use a nossa voz, nossas bocas, nossas palavras para chegar no coração do outro, tá bom? E fique à vontade, você tem a palavra. bom dia, Cris. Bom dia, mulheres abençoadas. Não sei se todas que estão aqui me conhecem, né? Mas já vim algumas vezes aqui, né, Cris? Sim, Eu sou é prima nossa da freguesa, Cris. né? Eu sou prima da Cris. Moro aqui em São João de Ivaí, no Paraná. E hoje eu estou falando isso porque a minha história tem um pouco a ver. Hoje o que eu vou falar para vocês não é só sobre casamento, né? Obrigada. Então eu quero começar falando, a oração da Cris veio de encontro. Eu quero começar falando sobre controle. Eu sou uma pessoa que eu sempre precisei controlar tudo e todos.
Eu sempre me sentia nessa posição, né? E claro que N situações das nossas vidas nos provam isso todos os dias, mas eu vou trazer duas que foi aqui muito impactante para mim, aonde teve mudança, aonde eu comecei a ser lapidada pelo Senhor, né? A primeira delas foi quando eu tive que sair de São João de Ivaí. Gente, eu sou farmacêutica e quando eu me formei, eu fui procurar farmácia para abrir ou para comprar, né? Fui procurar lugares aqui no Paraná, conforme eu queria, né? Então andei em várias cidades, eu e meu esposo procuramos em vários lugares. Levei meu tio para olhar algumas comigo, que é farmacêutico, e aqui tá bom, aqui é legal, Thaís, tal. Quer dizer, é, aos meus olhos estava tudo certo, né? Então estava tudo sob o meu controle, do jeito que eu queria. Mas nada dava certo. Aos meus olhos dava certo, mas nada, eu não entendi o porquê, mas nada dava certo, né? Ah, essa é boa. E chegava lá, procurava o número de habitantes da cidade, é tanto, ó, aqui suporta mais farmácia. Essa farmácia que você está olhando, que o cara está vendendo, ela vende tanto. Eu tinha tudo sobre o meu controle, todas as informações que eu precisava, eu tinha, mas nada deu certo. Daí um dia minha mãe, do nada, e o meu irmão também foram usados por Deus para falar assim: por que você não vai embora para a Bahia? Falei, como assim? Ir para um lugar desconhecido, aonde eu não tenho o controle de nada, né? Porque eu sei que aqui na mentoria tem muitas mulheres que vivem essa situação, que não moram na sua cidade, que tiveram que deixar todo o controle da sua vida, né? Às vezes para ir viver, e ainda eu estava indo buscar um sonho meu. E eu tenho certeza que muitas aqui não foram buscar um sonho seu, foram por conta do marido, né? Uma situação de trabalho do marido, e daí às vezes é mais frustrante ainda, né? Enfim, e daí minha mãe e meu irmão falou isso, e aconteceu várias situações nesse percurso que me levou a ir para a Bahia. E eu cheguei lá para olhar o lugar, gente, foi muito engraçado. Meu pai falou assim, Thaís, eu vou te deixar aqui com o seu Marçal, que era um senhor aqui de São Pedro do Ivaí, mora lá na Bahia, e ele vai te mostrar a cidade melhor, porque eu vou para Luiz Eduardo Magalhães agora. Bom, eu e meu esposo. Gente, a hora que ele começou a andar comigo naquela cidade, eu falava, gente, eu vou vender para quem? Essa cidade não tem gente. E não tinha um São Cristão na rua. 2 horas da tarde, aquele sol rachando mamona né, aí do Nordeste. E daí eu falava, mas onde que tem farmácia, Marçal? Ele falava, tem essa daqui dentro do mercado, tem aquela dali na frente da casa do rapaz. Eu falava, gente, mas não é isso. Não é isso que eu tô procurando. E daí tem essa daqui, Thaís. É assim, aqui é assim, mas você vai ver, dá certo. Pensar, meu Deus, vai dar certo de que jeito? Aonde que estão querendo me colocar nesse lugar? Quer dizer, daí eu não tinha mais número de nada, mas quantos mil habitantes tem aqui nessa farmácia, Marçal? Nessa cidade? Ah, 1.500, 2.000, depende. Na safra aumenta, depois diminui. Eu falava, mas, gente, mas como assim? E eu precisava de números, eu precisava aquela preocupação, quer dizer, não confiava, né? Não entregava. Mas, enfim, eu fui para esse lugar até porque me exigia menos dinheiro, e na época eu não tinha, assim, para abrir uma farmácia aqui no Paraná, já entrar grande, né? Eu fui, mas eu fui com aquele pensamento assim: eu creio que não vai dar certo, então eu pego, ponho tudo dentro de um caminhão depois, pego o caminhão, empresto o caminhão do meu pai aqui e vou embora para o Paraná com essa farmácia. Eu já fui com esse pensamento. Olha, para vocês verem. Enfim, chegamos lá, foi um processo, né, para abrir a farmácia, e demorou, fiquei uns 2 meses lá sem a farmácia estar aberta, e ali o Senhor já começou a trabalhar na minha vida e na do meu esposo.
Mas eu não entendia, gente. Infelizmente, a gente, como a Cris disse na oração, a gente tem muito tempo de cegueira. É muito importante a gente pedir para que o Senhor tire a cegueira dos nossos olhos. Mas é muito mais importante porque Ele é o mais interessado em tirar a cegueira dos nossos olhos. Mas o quanto a gente tem o controle, e a gente quer ter o controle e não quer deixar Ele tirar. A gente não permite Ele tirar as escamas dos nossos olhos. Ali o Senhor estava falando assim para mim, filha, eu te trouxe para o deserto, aqui é o teu deserto, mas aqui é o teu tempo de renovo, é o teu tempo de cura. Mas bem capaz que eu me abri para isso. De forma alguma. Então, como escolha minha, né, por não ter entendimento, não ter sabedoria, eu vivi muito tempo no deserto aí na Bahia. Mas assim, o Senhor o tempo todo tendo misericórdia e graça da minha vida. Então, eu comecei, quando nós fomos abrir a farmácia, eu lembro muito bem que nós chamamos um pastor para orar, que depois eu até me batizei na igreja dele, né? Mas eu não tinha assim, muito conhecimento com ele, quem tinha era o Marçal. E o Marçal chamou ele e ele aceitou para orar na farmácia o dia que nós abrimos a farmácia. E eu lembro que ele orou e ele falou assim, chamou eu e o passarinho do lado e falou assim, Thaís e Cleverson, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês venderem R$ 1, é como se aquele dia, porque meu coração estava tipo assim, a minha preocupação era o quanto que eu ia vender, o quanto que eu ia ganhar, eu só pensava nisso, o quanto que eu ia vender, o quanto que eu ia ganhar, se eu ia precisar do meu pai, se eu ia conseguir me sustentar aí, sabe? Aqueles pensamentos de controle total e super negativos, né? E ele me chamou do lado e chamou meu esposo e falou assim: olha, se vocês venderem R$ 1, agradeçam a Deus. Se vocês venderem R$ 100, agradeçam a Deus. Se entrar um cliente fácil, agradeçam a Deus. E se entrar um cliente difícil, agradeçam a Deus, porque em tudo há um aprendizado. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Vai começar esse pastor falando já isso, né? Mas tudo bem, aquilo ficou marcado no meu coração, sabe? Ficou, mesmo eu não querendo muito aquela palavra, aquilo ficou marcado no meu coração. Nunca esqueço do pastor Jacilão falando isso. E aí começou a minha jornada aí na Bahia. E, gente, é assim, foi extraordinário o que Deus fez em todas as áreas. Mas por que que eu tô falando isso? Porque, para mim, eu estava indo aí para melhorar minha vida financeira, né? Minha vida financeira e o meu casamento. Mas o meu primeiro olhar era para a vida financeira, porque eu precisava provar para as pessoas que eu era capaz de ter uma farmácia. Vocês estão entendendo os propósitos? O propósito era até eu ter uma farmácia aí, sim. Mas qual que era a intenção do meu coração? Ser uma farmacêutica com alegria ou provar para as pessoas que eu era capaz? Entende? Mas, enfim, fui e foi uma bênção. A gente tem um caderninho desse, assim, ó, pequenininho, que a gente guarda até hoje, porque era aqui que a gente anotava as nossas coisas. Eu tenho também. Era aqui que a gente anotava as nossas coisas e todo dia a gente vendia um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. O Senhor não nos deixou faltar nada. Eu falo que Deus, ele é um pai tão maravilhoso e amoroso, porque a intenção do meu coração foi só ir pela vida financeira. E foi a primeira área que ele cuidou. Nós fomos prosperando, prosperando de uma forma que eu não entendia. De verdade, eu não entendia, porque você olhava na rua, não tinha gente, é, tinha gente mais experiente ali que eu, né? Eu comecei com muito pouca experiência. Tinha um rapaz lá que fazia 20 anos que tinha uma farmacinha, indicava muito bem, e lá precisava de muita indicação, porque o postinho lá era muita falta de médico, era bem precário, né? Então, eu precisava de socorro, ligar para meus tios aqui no Paraná para me orientarem. Enfim, eu não me achava capaz, mas eu precisava provar para mim e para os outros que eu era capaz. E foi esse processo. E nós fomos prosperando a cada dia, fomos prosperando a cada dia.
Aí eu penso que o Senhor falou assim: agora chegou a hora de você olhar para dentro, Thaís. O financeiro, que é o que você veio buscar, eu já te, eu já te honrei. Agora você vai ter que abrir teu coração. Gente, daí começou. Aí eu trabalhava com meu esposo, né? Já falei aqui para vocês isso. Era muito difícil, porque eu queria ter o controle de tudo. Quer dizer, eu não conseguia amar, eu não conseguia perdoar, eu só conseguia apontar as falhas. Então, eu não estou falando aqui do erro do meu marido, eu estou falando que o Senhor queria lapidar o meu coração. Porque o Senhor queria trabalhar na vida do passarinho lá na Bahia? Queria, mas separado. Ele tinha algo para fazer na minha vida também. Mas o que eu quero trazer para vocês é o quê? Igual, por exemplo, quem foi embora, principalmente porque o marido precisou trabalhar. A gente tem uma tendência em culpá-los. Eu tô aqui por causa de você. A minha vida tá assim por causa de você. Porque eu tendo a farmácia, mesmo eu indo lá para exercer a minha profissão, eu falava isso, eu jogava isso na cara do meu marido. Eu acho que o senhor pensava assim, meu Deus, quanta ingratidão. Eu tô levando lá para curar ela, para restaurar a vida dela por completo, e ela tá olhando para o outro. Quanto orgulho dentro dessa mulher. Quanto orgulho. E daí, gente, funcionário que não prestava, mas eu nunca olhava para mim, né? Porque eu achava que eu tinha o controle da minha vida. Eu achava que eu era suficiente e que estava tudo certo. Então, minhas funcionárias eram ruins, minhas funcionárias eram uma bênção e minhas funcionárias eram ruins. E daí eu lembro assim que um momento que eu muito precisei de uma funcionária, muito, eu ia mudar de farmácia, o senhor nos prosperou, ó, a gente abriu uma farmácia maior, sabe? E a gente conseguindo pagar tudo ali, Deus fazendo tudo, mas o olhar da gente, né, que o orgulho nos cega, não deixa a gente ter essa visão, tava ruim ainda. Para mim tava ruim ainda. Aí Deus falou: "Então tá, agora eu vou te tratar de verdade. Vamos ver se você vai entender o jogo." Aí uma funcionária engravidou, bem quando eu fui mudar, uma funcionária assim que era muito importante para mim, ela engravidou e entrou de licença maternidade bem na mudança. A outra que me ajudava muito também, teve uma briga lá e queria voltar para a cidade dela, não queria mais morar em Roda Velha. Eu falei, tá, e agora? Eu falei, passarinho, nós não vamos mudar agora, porque não tem como mudar só nós dois, a gente precisa de gente. E eu comecei a orar, e Senhor, Senhor, eu preciso de uma pessoa, Senhor, o Senhor tá vendo a situação. Aí me aparece uma pessoa na farmácia. Olha como Deus é bom, gente. Eu preciso falar essas coisas, porque em todo o tempo ele estava me lapidando. Vocês não sabem o quanto que isso foi importante no meu processo de transformação. E eu orando e precisando de gente, porque nós tínhamos que mudar, a farmácia estava pronta. Aí chegou um moço lá na farmácia e falou: Olha, Thaís, eu tenho uma cunhada que mora em Barreiras e tem vontade de vir para cá. Gente, lá é muito difícil. Uma pessoa querer sair de Barreiras, Luiz Eduardo, para vir para Roda Velha. É muito difícil. E ela tem 10 anos de farmácia. Eu falei, meu Deus, mas Deus é bom demais. Eu falei, não, tô precisando. Amanhã você pode falar para ela vir aqui que eu quero conversar com ela. Chega lá, aquela baiana mesmo. Aquela paciência. Bom dia. Para falar o bom dia, ela demorou 2 horas. Falei, não, o senhor tá de sacanagem. Eu não dou conta de trabalhar com uma pessoa assim. Gente, vocês pensam a pilha que eu tava. Tava ligada no 380, não é nem 280. Mudança, querendo ter o controle de todas as coisas. Ninguém que trabalhava comigo dava conta. Eu era, né, a chefona. Aí Deus me traz uma pessoa dessa para trabalhar comigo. Eu falei, cara, eu vou ter que pegar, porque eu não tenho outra alternativa. E eu pensava, senhor, se eu podia ter trago alguém um pouco mais ligeiro, né? Porque tá difícil. Tá difícil eu ter que cuidar das minhas coisas, e das coisas dela, porque ela não reage, porque ela não dá conta. Enfim, essa funcionária está comigo até hoje. Faz mais de 10 anos que ela trabalha comigo. E
para resumir a história dessa funcionária, um dia, uma mulher que eu via ela como uma referência para mim, que ela chegava na farmácia e eu queria atender ela muito bem, porque eu gostava muito dela, ela chegou em mim e falou assim, Thaís, a Mari não tá na farmácia hoje? Eu falei, ela tá de férias, mas eu posso te ajudar? Ah, não, pode sim, mas é que eu gosto da Mari, sabe por quê? A Mari tem tanta paciência. A Mari, quando ela tá me atendendo, gente, eu nunca esperei ouvir isso dessa mulher. A Mari, quando ela tá me atendendo, ela tá só me atendendo. E vocês, eu vejo que vocês estão sempre aceleradas, querendo dar conta de tudo. Eu falei, não, isso aí foi do Senhor. Eu falei, eu já entendi, Senhor. Eu falei, obrigado, porque veio como um presente. Então, essas coisas começaram a mexer comigo. Essas coisas começaram a tirar as vendas dos meus olhos, a enxergar que eu não era essa pessoa que eu imaginava que eu era. E eu estou contando aqui para vocês, e vocês podem dizer assim, ai, mas não foi nada essa fala. Gente, pelo controle que eu queria ter, o tanto que eu me dedicava pelaquela farmácia, que eu queria agradar todos. Eu não queria deixar que um saísse de lá sem ser agradado. Uma pessoa que eu via com tanta referência assim, chegar em mim e falar isso, e ver o tanto que às vezes eu judiava da Mari porque eu pressionava ela, porque eu queria que as coisas fossem do meu jeito e não do dela. Aquele dia eu fiquei muito mal. Falei, meu Deus, quem sou eu? O que eu tô fazendo com as pessoas? Eu não era desse jeito. Sabe? O que que eu tô fazendo com as pessoas? O que eu tô fazendo com meus funcionários? O que que eu tô fazendo com meu esposo? Como que é trabalhar comigo? Se as pessoas de fora estão vendo isso, né? Imagina as de dentro, que estão aqui comigo. O que que eu tenho passado para elas? Que peso que é essa vida? Eu não tenho passado leveza nenhuma, eu não tenho passado gratidão nenhuma, eu só tenho passado vitimismo. Aí começou um processo de mudança. Aí eu comecei a buscar, né, buscar mais o Senhor, eu comecei a buscar ajuda e começou o meu processo de olhar para dentro. E daí, gente, a segunda situação que o Senhor me tirou o controle totalmente, me colocou na dependência dele, porque o Senhor tira o controle nosso para que a gente entre na dependência dele. Porque enquanto nós estamos no controle, nós achamos que nós resolvemos tudo. Então, por isso que eu estou falando da farmácia, porque da farmácia não aconteceu nada da forma que eu pensei. Aqui no Paraná eu tinha planejado tudo, estava tudo sobre o meu controle. Quando eu cheguei na Bahia, eu pisei totalmente em solos diferentes. Aqui eu sabia fornecedor, porque eu tinha trabalhado em farmácia aqui do Paraná. Eu conheci os meninos, as moças que trabalhavam. Eu já tinha tudo montado na minha cabeça como seria. Os meus tios trabalhando aqui, dois tios meus tinham farmácia aqui muito antigos, que sabiam tudo, que podiam me ajudar em tudo, que podiam dar os seus nomes ali para me ajudarem. Chegou na Bahia, era totalmente escuro. Mas aí eu comecei a entender que eu dependia do Senhor. Mas ao mesmo tempo, o orgulho veio e falou mais alto. Mas como eu estou falando para vocês, que o Senhor é um pai muito bondoso, muito paciente, né, conosco, ele ainda tem graça. Mas aí se passaram 12 anos de farmácia, 12, 14 anos, não me recordo muito bem, eu já tinha o meu primeiro filho. Quando eu ganhei a minha segunda filha, quando eu ganhei a minha segunda filha, a Maria Eduarda, eu comecei a sentir um peso muito forte da farmácia. A farmácia começou a me trazer tristeza. Mas era algo diferente, não era uma tristeza que eu tinha igual das outras vezes, preocupação. Não, era uma tristeza, gente, que eu não entendia aquilo. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo?
e uma vontade de voltar para casa, sabe? Uma vontade de voltar para casa. E eu falava, meu Deus, mas como é que eu vou voltar? Não tem jeito, não posso. E daí começou um processo bem dolorido, mas bem dolorido mesmo. E eu entrava no meu quarto, assim, no meio do expediente da farmácia, e chorava, e falava, senhor, o que que o senhor tem com isso? Por que que eu tô assim? Cadê a alegria do meu coração? Enfim, foi ficando cada vez mais difícil e a minha vida começou a ficar muito pesada de novo, sabe? Eu não conseguia mais ver o cuidado de Deus. Eu falei, não. Aí um dia eu peguei e falei assim, bom, se o fardo do Senhor é leve, por que que o meu fardo tá tão pesado? Não tem lógica. Aí um dia eu peguei, eu tava assim, bem mal mesmo. Eu falei pro meu esposo, você fica com as crianças e eu vou sair. Peguei o carro à noite, fechei a farmácia e saí. E eu coloquei um louvor no carro e eu falei, Senhor, eu só chorava, só chorava. E eu falei, Senhor, se for para mim ficar aqui na farmácia, que o Senhor traz alegria no meu coração. Mas se essa vontade que eu tô sentindo de voltar para casa, de olhar para mim, de olhar para os meus filhos, for verdade, o Senhor dá um jeito, porque aos meus olhos, aí eu lembrei de Jesus, né? Aos meus olhos, aos olhos humanos, não tem jeito. Eu tenho que ficar aqui. Gente, eu chorei, eu andei pelaquela roda velha no carro e fiquei. Cheguei em casa, tava todo mundo dormindo já. Eu lembro que eu nem tomei banho, eu nem tirei a roupa, eu só deitei no sofá e ali eu fiquei. De tão desconsolada que eu tava. Falei, Senhor, eu preciso ter alegria de novo. E nesse período que eu tava assim, muito mal, eu tinha chamado a minha irmã para ir para lá. Ela e a Cris estavam começando a a fazerem cursos, né, Cris? Com o Paulo Vieira, fazer o coach. E estavam com algumas ferramentas e tal. E eu falei, Paula, vem ministrar aqui para os meus funcionários, porque daí o problema era meus funcionários, o problema era todo mundo, né? Menos eu. E o Senhor tentando fazer eu olhar para dentro, e eu com aquela resistência de olhar para dentro, né? Sempre olhando para fora. E, e daí a Paula foi. E eu conversei com a Paula, para Paula, e a Paula levou um primo meu, que é farmacêutico, um primo nosso, meu, da Cris, que é farmacêutico também, o André. A Paula foi, aplicou o curso, e daí eles ficaram lá em casa mais uns 2, 3 dias, e a gente conversou com o André, se o André não tinha vontade e tal, mas, gente, para mim aquilo, meu marido que falou com ele, porque eu nem falei com ele, porque para mim aquilo era irreal acontecer. Porque ele tem farmácia, sim, a farmácia é da mãe dele, mas é deles, dele e da irmã dele. Ele estava procurando uma farmácia em Maringá para abrir. Ele vivia aqui no Paraná, vida, né, boa, assim, tranquila. Tava pensando em abrir uma farmácia em Maringá. Falei, nunca o André vai vir para Bahia, né? Totalmente diferente do estilo dele também. E ele foi embora, e eles vieram embora para o Paraná e tá, e passou. E daí ele pegou nesse outro dia que eu falei para vocês, que eu chorei, saí com o carro e tudo. No outro dia eu levantei, tinha uma mensagem 6h27 da manhã. Eu não esqueço nem o horário. Ele mandou assim: Bom dia, Thaís. Quando você vem para o Paraná para a gente conversar sobre a minha ida para a Bahia? Aí eu falei: Não, não é possível um negócio desse. Gente, Deus chorava tanto, não. Eu nem sabia se ia dar certo, se não ia, eu não. Mas de ver o cuidado de Deus. Eu falei, gente, isso aconteceu ontem. E olha, o André me manda mensagem hoje, cedo. Podia ser depois de 10 dias, podia ser depois de um mês, mas era para o Senhor me mostrar assim, filha, você está entendendo que é sobre eu e não é sobre você. Eu quero o teu coração, a tua obediência, é só isso que eu quero.
Gente, ele mandou mensagem exatamente no outro dia. Vocês não têm noção do quanto aquilo mexeu comigo. E daí, enfim, nós viemos para o Paraná em dezembro, conversamos com o André. O André deu certo, né? Tanto nós aceitamos a proposta dele, ele aceitou a nossa, enfim. E hoje o André está lá na farmácia faz 4 anos. E hoje faz 4 anos que eu estou aqui no Paraná. E parece que está tudo muito fácil, tudo muito lindo, né? Aí vocês imaginam esse processo que eu passei quando o André falou que iria. Era o meu maior desejo do meu coração era que o André fosse. Quando ele falou que iria, se tornou meu maior pesadelo. Por que, Thaís? Se é tudo que você queria? Porque o Senhor começou a trabalhar de novo, né? Ele nunca parou de trabalhar, mas de uma forma mais intensa, novamente, sobre a rejeição. Porque como eu viria embora e qual seria o olhar da minha família para isso? Qual seria o olhar dos meus pais para isso? Eu não pensava mais em mim, eu já não pensava mais em mim. Eu, meus filhos, meu casamento, eu não pensava mais em mim, eu pensava no olhar julgador das pessoas. Eu pensava nas críticas. Quer dizer, tudo que Deus estava planejando para mim, eu estava jogando por água abaixo de novo. Porque daí não era sobre o que Deus quer para mim, é sobre o que eu quero para mim. Eu queria vir, mas eu não queria desagradar as outras pessoas. E daí, num livro da Mulher Única, é, Edwin tem uma frase assim, que ele fala assim, que o melhor mestre desta vida é o sofrimento e não a felicidade. E eu pensava, esse homem tá doido para escrever isso. Onde já se viu um negócio desse, né? Aí lá em Eclesiastes 7:3 está assim: a tristeza é melhor que o riso. O rosto triste melhora o coração. Falei, meu Deus, lá vem um outro tempo para minha vida, né? Aí, gente, foi outro período difícil. Eu aceitar que eu iria vir embora e como seria. Mas tinha uma paz muito grande no meu coração. Essa paz ninguém tirava. Aí vocês podem pensar assim, claro, né, Thaís? Você ia vir para o Paraná, ia estar perto de todo mundo, ia estar dentro de casa. Claro que tinha que estar essa alegria dentro do seu coração. Enfim, eu vim. E é como se Deus estivesse falando assim, filha, você ajudou muitas pessoas lá naquele lugar. Você ajudou na cura física de muitas pessoas, você abriu os olhos de muitas pessoas onde você não podia fazer, você enviou pessoas para médicos e médicos salvaram vida de pessoas, você orientou pessoas, mas agora você vai tratar você. E não é com remédio, é comigo. Agora você vai para casa para olhar para dentro. Ai, gente. Aí eu cheguei aqui e penso um processo. Eu em casa, né, com as crianças, eu não ficava em casa já há quantos anos, e com esse turbilhão de emoções, né, sobre o julgamento, sobre as críticas, e as pessoas perguntavam assim para mim, mas você veio fazer o quê aqui em São João? Eu vim ficar em casa e cuidar dos meus filhos. E no mundo como hoje, ficar em casa e cuidar dos nossos filhos, você não tem valor nenhum. Mas como o mundo é muito contrário à palavra de Deus, né? Porque onde a palavra de Deus fala que o primeiro ministério nosso é a nossa casa. Não estou falando que as mulheres não podem trabalhar fora, não é sobre isso. Mas eu, Thaís, estou falando eu, Thaís, eu estava perdendo a minha casa. Porque o meu trabalho falava mais alto. Eu não ia ser lapidada e eu não ia construir o que eu construo hoje com os meus filhos. E o Senhor sabe o quanto isso ia me custar lá na frente. E eu reforço mais uma vez para vocês: o Senhor é muito bondoso. E a gente não entende nada.
Mas por isso que é tão bom obedecer. E eu vim para casa e vendo, né, os comportamentos dos meus filhos, o comportamento do meu marido, eu tive que começar a olhar para mim, porque eu comecei a entender que essas pessoas eram um reflexo meu. Aí não teve jeito, gente, não tinha como eu não correr. Não tinha mais para onde eu correr. Eu ia voltar para Bahia daí? Eu ia abrir uma farmácia aqui? Eu ia trabalhar. Ó, meu pai tem uma loja aqui, eu poderia. Ah, vou trabalhar então com a minha irmã lá, que daí eu facilito para ela e facilito para mim. Mas, gente, eu não consigo sentir esse desejo, eu não conseguia sentir esse desejo. Eu pensei várias vezes, mas porque eu queria fugir, né? Eu queria fugir, não é que eu queria ir lá por nada, eu queria ir lá para fugir da situação. Mas era tão forte o desejo de ficar, e eu falo para vocês que essa jornada de olhar para dentro e de deixar Deus me tirar do barro e fazer um vaso novo, porque nós somos o barro e ele é o oleiro. Ele faz o vaso do jeito que ele quer e ele muda o tanto que ele quer e ele sabe quais são as virtudes que ele tem que acrescentar na tua vida. Que muitas virtudes nós esquecemos que nós temos. Porque como filhos, nós somos herdeiros de todas as virtudes que o Senhor tem. Todos os frutos do Espírito Santo estão em nós. Eu falei aqui já sobre os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, que é o amor, a bondade, domínio próprio, mansidão, alegria, paz, sabedoria. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, nós temos eles como filhos, mas o Senhor nos chama para nós lembrarmos que nós temos essas virtudes dentro de nós. E falar assim, filha, você está se perdendo. Para mim, isso aqui foi um resgate. Eu estava me perdendo na minha essência. Não é que a farmácia estava fazendo isso, gente, não entendam mal. Era eu que estava perdida dentro do meu orgulho, dentro do meu ego. E lá começou a ser uma fonte para mim fugir disso. E o Senhor viu isso. Eu tenho certeza que o Senhor viu que eu estava me perdendo nesse processo. E daí ele usou a minha família, que é o meu bem maior, para mexer nas minhas filhas. Falar, filha, eu vou tratar. Cris começou a trabalhar. Oi, Thaís. Cris Oi. começou a travar. Só deu uma travadinha agora na Tá última travando? frase que você falou. Ah, tá. Qualquer coisa você me fala que eu tento ir para outro ponto, tá? É que tá chovendo, o tempo tá bem, que a internet começa a falhar. Ah, tá. Tá bom. É, realmente agora Eu, começou a falhar. Você tem condições de ficar perto do molden? eu vou tentar ir para ficar mais próximo. Mas eu tô Mas finalizando também. tá, beleza, então. Deixa eu ver se aqui vai ficar melhor. Vamos tentar aqui, então. Tá, agora a tua voz tá pegando bem. Então, gente, era isso que eu queria finalizar, né? Que eu vim para São João e não pensem que o processo é fácil aqui para mim. Muito pelo contrário. Mas o que o Senhor tem feito através dessa vinda para cá, essa oportunidade que Ele está me dando de eu olhar e me conhecer e conhecer a minha história e começar a viver uma nova jornada, isso não tem dinheiro que paga. Aqui eu estou aprendendo o que que é o perdão, que se eu não perdoar, as coisas não acontecem. Porque para que eu viva novas coisas, eu preciso quebrar ciclos antigos.
porque eu me vi repetindo muitas coisas que eu não tenho, que eu não queria repetir. Não estou falando que eu mudei 100%, acho que eu não mudei nem, sei lá, não sei quantos que eu mudei. Mas hoje, só de eu entender que quando eu estou fazendo algo que eu não quero, eu sei aonde eu busco, eu sei que o problema é em mim, que a ferida é minha, que não é sobre o outro, que eu preciso entrar na presença, que eu preciso pedir para o Senhor trazer o que eu guardei no meu coração, né? Porque quantas coisas ruins nós guardamos, quantas memórias foram empilhadas, e quantas coisas nós refletimos hoje que eu não quero refletir, mas é muito mais fácil eu colocar a culpa no outro e não olhar para dentro, porque é o que eu fazia na farmácia, por que eu contei da farmácia para vocês? A farmácia, eu tenho certeza que o senhor usou a farmácia para mim olhar para dentro, mas foi muito mais fácil olhar para o companheiro, sabe? Então ele precisou me trazer para casa de novo, para mim entender esse processo de mudança, que não é fácil, que é desafiador, que é dolorido, mas que vale a pena. Quando o Senhor fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, gente, é todas as coisas. Quando ele fala que é melhor, aquele que eu li em Eclesiastes 7:3 para vocês, ter um olhar triste para deixar o seu coração ser moldado, é a verdade. E às vezes, quantas de nós estamos vivendo um momento triste da nossa vida, um momento desafiador, de sofrimento, mas a gente não consegue olhar com verdade para a nossa história. A gente não tem coragem de olhar para dentro. Então, esse meu testemunho hoje, que eu vim partilhar com vocês, é para deixar essa reflexão. Não tenham medo de olhar para dentro. Não tenham medo de olhar para a história de vocês. Não tenham medo de olhar e falar assim, Senhor, o porquê isso está acontecendo? Porque tudo que eu achei que ia cooperar para o meu mal, cooperou para o meu bem. Não estou falando que eu fiz escolhas certas, não. Fiz muitas escolhas erradas, baseada no orgulho, no egoísmo. Fiz muitas escolhas. Mas quando nós temos um coração disposto a aprender com o Senhor e a obedecer, aquilo que você olha, você fala, gente, aquilo era para ter sido uma tragédia na minha vida, mas o Senhor fez cooperar para o meu bem. Mas as coisas só vão cooperar para o nosso bem se nós tivermos um olhar de obediência. Porque a obediência é morrer para a carne. A obediência é amar o próximo mesmo que ele não mereça. A obediência é amar o seu esposo, os seus filhos, mesmo no dia que eles te fazem raiva. Isso é obediência. E isso é o Senhor lapidando o nosso caráter. Porque quando nós morremos para a carne, é o fruto dele que é glorificado. É glorificado a mansidão, a paciência, a bondade, a amabilidade, sabedoria. Mas quando nós agimos pela carne, é os frutos da carne. Então, essa foi a minha partilha com vocês, o meu testemunho, porque como a Cris falou, quando a gente testemunha, nós somos os primeiros a ser ministrados. E muitas vezes a gente pensa que o nosso testemunho não tem valor. Mas se para uma pessoa valer a pena, tudo valeu a pena. Porque você pode estar ajudando aquela pessoa que vai salvar uma geração inteira. Porque a nossa mudança não é só sobre nós, é sobre os outros. Não tem como não refletir. E pode ter certeza que daí o Senhor vai se agradar.
como esse nosso coração obediente. Mesmo errando, tá? Porque a gente continua errando. Mas aí você vai lá, se arrepende, pede perdão. Senhor, me coloca no eixo de novo, me coloca na rota de novo. Eu tô me perdendo, me ajuda aqui. Como é que eu faço com isso aqui? Me dá estratégia, coloca pessoas no meu caminho e o Senhor vem, ajusta a rota para você novamente. E vai ser daqui para o final assim. Mas o mais importante é você saber aonde que você está. Você está no centro da vontade de Deus? Se você estiver no centro da vontade de Deus, está tudo certo. Tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? Amém. Nossa. É isso, Cris. Meu Deus do céu, eu sempre falo aqui, né, que eu chamo as pessoas para as minhas alunas, mas no fundo é tudo para mim, gente, é sempre para mim. Eu anotei muitas coisas aqui que me pegaram assim muito profundamente, né? A questão de agradar os outros, a questão nossa, Thaís, a hora que você contou que a cliente chegou para você e falou, eu queria ser Não, atendida pela fulana. Gente, não tem coisa mais difícil no mundo para uma pessoa que se esforça profissionalmente, né? exatamente. Que você trabalha assim, dando seu sangue, você ouvir uma coisa dessa? Não existe. Não, Isso menina, aquele aqui dia foi uma virada quebra de teu orgulho chave. na raiz, né? Não, aquele dia foi assim, igual eu tô falando, igual eu falei para vocês aí, que vocês não têm noção do quanto isso mexeu comigo. E foi logo com a Mari, que A é aquela pessoa que você funcionária que via com o pior olhar, né? com o pior olhar, gente. E essa cliente, ela não era uma cliente qualquer, ela morava numa fazenda de referência, ela tinha contato com muitas pessoas que gastavam muito comigo ali na farmácia, enfim. E eu gostava de conversar com ela porque eu gostava, ela tinha muita sabedoria para conversar, então atender ela para mim era prazeroso. Mas era também no ambiente financeiro, era um conjunto essa pessoa. Ela tinha Vocês têm muita uma influência em Roda Velha. em toda. E a hora que ela falou isso, Não. igual a Cris falou, moeu, me moeu. Como é que tu. É. Opa, Thaís. Oi. Pensei que você tinha caído. Nossa, eu me vi nessa Moeu. situação, Thaís. Eu me vi nessa situação. Gente, não Uhum. tem coisa pior no mundo, de verdade. É só quem passou. Só quem passou para saber. Do que Só você quem tá dando o passou. seu máximo ali profissionalmente e a pessoa não querer o seu trabalho e você achar que o problema tá na pessoa ainda. Tipo assim. Porque a Thaís, naquele dia, ela reconheceu, ali foi um ponto de start para ela começar a mudança. Nossa, a minha melhor cliente, uma das melhores clientes, que eu atendo com tudo que Exatamente. eu acho que deve atender, ela tá querendo ser atendida pela outra, né? Pela minha funcionária, Exatamente. que eu acho que é muito lenta. Então, assim, ali ela pegou aquele presente que Deus estava dando para ela se corrigir, mas muitas vezes. Isso vem para você e você acha que o problema está no nossa, nossa, eu estou me esforçando tanto, dando o melhor Se põe no atendimento papel de para vítima, ele, né, Cris? e ele tá querendo outro e não sei o quê, e eu não pego o presente, né? Aqui que tá o grande problema, gente, a gente não pegar o presente, Nossa, não pegar o não. E quantos presente. anos, né, Cris? É isso que eu tô falando. Quantos anos eu fiquei sem pegar os presentes? Cara, a gente, Quantos o anos? orgulho e o apego realmente dominam a nossa vida, né? E Deus tem muita Porque a Mari estava paciência ali com mesmo. aquela paciência para me trazer um ensinamento. E eu simplesmente criticava e humilhava ela. Eu humilhava. Quando eu vim embora, eu pedi perdão para ela. Eu falei, Mari, você me perdoa, porque eu te humilhei várias vezes por conta desse jeito meu, que eu que sou a dona da razão, é eu que sei fazer tudo, e que você, sendo mais paciente, não dá conta de fazer o que eu faço. Gente, ela fazia quantas coisas melhores que eu por conta da paciência dela. Não estou falando que todo mundo tem que ter o poço da paciência, mas sei que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É uma virtude que o Espírito Santo quer trabalhar em nós.
e que até hoje é uma das virtudes que ele mais tem que trabalhar. É bem isso mesmo, meu Deus do céu, foi muito chocante. E a questão também que é muito pesada, né, que você falou de querer agradar todo mundo, né? Porque se eu tô fazendo a vontade de Deus, provavelmente eu tô desagradando muita gente. Gente, isso é real. Ou eu faço a Isso é, vontade de Deus, ou eu agrado o mundo. Não tem jeito de isso eu é a fazer as regra, duas coisas, entendeu? isso é uma regra. Isso é uma regra, é a regra do jogo, entendeu? Então, o que eu quero? Eu quero agradar a Deus, eu quero estar na obediência de Deus e sendo feliz, ou eu quero agradar todo mundo? Porque eu não vou ter as duas coisas, né? Então, assim, você queria vir embora, era o sonho do teu coração, Deus concedeu uma pessoa que ia fazer a tua parte muito bem lá para você, e mesmo Bem assim melhor que foi foi assim, pensando em agora, o que que vão pensar de mim? O que que eu vim fazer aqui? O que que eu vou explicar? Quer dizer, não tinha jeito, gente, de unir as duas coisas, né? Ou eu fazia a vontade de Deus, ou eu agradava os outros, né? Cris, de novo, eu estava sendo movida por isso, porque eu fui para Bahia sem eu saber. Hoje eu entendo, mas eu fui. É claro que para mim tudo é plano de Deus, sabe? Lá foi, mas assim, na intenção do meu coração. Eu tô falando, quando a gente não se conhece, é a intenção do nosso coração. Por isso que tanta coisa caminhou tão difícil. Não é que não era para mim ir, mas podia ter sido mais leve, entende? Até eu entender o jogo, porque eu fui para agradar também. É, nossa. Não é que Olha, não Thaís, era para mim não ir, mas, gente, não é que não é para vocês estarem onde vocês estão hoje, meu Deus, não é isso. Mas é o que Deus quer de mim aqui, porque senão fica tudo sobre o outro. Eu estou aqui para agradar o outro, eu estou aqui pelo outro, eu estou aqui para salvar meu casamento. E daí não tem mudança, é o que a Cris falou. é bem isso, gente, é bem isso. Nossa, mas olha, serviu muito para mim. Eu vou perguntar aqui para as meninas se elas querem, porque já tá assim, estourando, só falta 2 minutos, Thaís. Então, eu ia falar meia hora, só como sempre. Eu falo, eu vou Gente, falar só meia hora. alguém quer fazer alguma pergunta para Thaís? Alguém se viu na pele dela, né, cara? Porque eu me vi na pele dela extremamente. É só abrir o microfone aí e perguntar, tá? Ela fica aqui, ela aguenta uns 2 minutinhos para responder essa pergunta. Pode Oi, falar, Vera. Vera. Oi, Thaís, tudo bom? Bom Tudo dia. bem, Vera? E você? Bem, graças a Deus. Eu me vi muito na sua história, né? Não tem como não, assim, se identificar nessa situação de sair de um lugar, enfrentar outro lugar para aquelas pessoas que são apegadas ao controle e se sentir totalmente perdida quando chegar, Sem né? controle nenhum, Vera. Nada, zero controle. Você não tem controle mais sobre o seu marido, que você achava que tinha, sobre os seus filhos, tudo é diferente. E você se vê nesse lugar totalmente perdida, sem ter os seus contatos, que eram tão assim, já planejados, certo? Planejado, ponto de apoio, né? Isso. E aí você se vê nesse mundo assim, sozinha. Nossa, para quem sabe, quem desfrutou um pouco Passou, né? de controle, sabe o que eu tô falando, sabe o que eu tô falando. Mas eu também percebo assim que quando você está disposta a fazer a vontade do Senhor, que foi colocado para você, aquela situação, não tem como ele não te tratar. Não Não- tem, não tem. Você aceitou aquela, vamos dizer assim, no meu caso, eu vejo como uma promessa. Eu aceitei aquela promessa conjunto com meu marido. E aí, nessa trajetória, não tem como o Senhor não trabalhar em você. Não tem. Não existe possibilidade. Uma vez que você aceitou o caminho que ele te ofereceu, aí Ele vai trabalhar. ele vai trabalhar. Mesmo contra a sua vontade, ele vai trabalhar. Então, assim, de uma forma ou de outra, ele vai Ele vai. ele vai te tocar. Então, assim, É, inúmeros são os caminhos que ele vai, assim, trabalhar com você, mas de alguma forma exatamente. tocar. A partir do E momento que assim, Vera,
Eu vejo assim, igual, quando o Senhor, né, ele foi testado no deserto, ele foi tentado no deserto, Foi, foi. e quando a gente se vê em situação de deserto, hoje eu me vejo assim, quando eu me vejo passando por uma situação de deserto, eu falo, Senhor, eu já entendi. Agora só tira as escamas dos meus olhos, amoleça o meu coração para mim poder entender o que o Senhor tem aqui através disso. Porque, Exato. igual você falou, ele vai trabalhar, Ele vai. mais cedo ou mais tarde. Vai. Vai de maneiras assim, se você se manter dura, você se manter ainda com os olhos fechados, ele vai Aí é trabalhar, pior. ele arruma um jeito e assim, É, ele faz você abrir seus olhos. Então, assim, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. porque a gente tem que glorificar ainda, porque ele olhou para você, ele te salvou de você mesma, de você. Salvou de você mesmo, é isso mesmo, Vera. Nossa, e eu falo assim, Salvou de nós mesmos. Deus, ele aplicou a vara em mim, porque, assim, só assim para eu conseguir acordar para a vida, porque senão eu não teria acordado. Exatamente, Vera, é bem isso. A Ô, gente pensa que a gente, vara lá, a gente só pensa nos nossos filhos, né? Ô, A Thaís, essa gente semana esquece que a teve o vara é testemunho da Aline e ela falou assim: quando assim. você estiver no meio da tempestade, ela falou assim: só pergunta para Deus o que que você tem que aprender. Exatamente. Essa frase cravou no meu coração, gente. Ela falou, e eu anotei a frase e eu tô, sabe? Quando o problema tiver na tua vida, seja problema de ordem financeiro, de ordem de relacionamento, de ordem, só pergunta para Deus. O que que eu tenho que aprender com isso? Porque Aprender. ali tem a lição que a tua alma precisa, que a tua evolução precisa, e se você não perguntar, você vai resistir, a pancada vai vir maior. Sempre a pancada vem maior. Porque daí se torna um acúmulo, né, Cris? Você tipo assim, não, pera lá, eu tô te mandando isso aqui, você não tá aprendendo, então vou mandar uma lição um pouco mais difícil para ver se você cai na real. E aí vai ficando É, cada vez mais difícil, entendeu? Infelizmente é assim que funciona o jogo. Entender o jogo é muito, muito importante, porque se você não entende, você só se lasca. e assim, Cris, eu vejo assim, ó, tudo, eu falo, tudo aqui a gente vai aprendendo, se a gente estiver disposta a aprender assim, né, tudo vai virando igual. Você educa os teus filhos, tô com duas crianças pequenas, né, então assim, todo dia você tem que ensinar. E a psicologia não fala que a gente ensina por repetição? Repetição. A repetição é a mãe do aprendizado. Tanto é que existe essa frase: a repetição é a mãe do aprendizado. Não somos nós que estamos falando aqui, né? É. E o Senhor fala na palavra dele: ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. Ensine o seu filho quando ele levanta, quando ele se assenta, ao caminhar. Quer dizer, ele está nos ensinando como pai em todo dia, em todo tempo. Mas nós, muitas vezes, não estamos com esse olhar atento para aprender todos os dias. É igual você falou, daí ele manda, às vezes, uma situação pior, né? Filha, ó, Ué, você porque não você não está aprendeu aprendendo lá a primeira, agora. né? Vamos mandar a segunda, né? É igual a gente estudar o ano inteiro, não tirar nota boa e ter que passar na recuperação e estudar a matéria do ano inteiro, né? Mais ou menos assim que eu vejo. Exatamente. A escola real é uma escola realmente, é a escola da vida, né? Funciona mais ou Da menos vida. parecido. É, da vida. Tá, gente. Vera, você tem mais alguma coisa para falar? Não, não, Cris, era mais ou menos assim, essa identificação de controle e desde o momento que você aceitar a promessa que é para você, e aí você pode esperar que vai trabalhar com você. Então, não tem como fugir. Então, seria essas duas coisas assim que eu mais me identifiquei. Tá. Marlene, a Marlene abriu o microfone. Marlene, você quer fazer alguma pergunta? A hora que a Vera entrou, ela também ergueu. Não sei se você quer ou não quer. Não, Cris, era só agradecer, né? Deixa umas mensagens para a gente. Sempre nos ensina a agradecer pela disposição dela, por ter vindo no mesmo grupo e ter dado testemunho da vida dela. É sempre uma lição, é sempre um aprendizado muito grande. É É lição verdade. de Oi, vida, tia. Thaís. Que bom, que
bom. É Que verdade, bênção. Thaís. A hora que você abre a boca, cara, a gente aprende muito, cara. É sempre uma grande lição por trás. E, Foi. assim, naquelas mínimas coisas que você talvez até pense, né? Assim, tá cortando muito, Marlene, o seu, mas aquelas mínimas coisas que você pensa assim, talvez não vou falar isso porque talvez não tem nada a ver. Ali que você precisa falar, porque realmente aquele testemunho, aquela coisinha vai fazer a diferença para a vida da gente. A hora que você falou da questão da funcionária, eu falei assim, nossa, eu me vi nessa situação, sabe? Então, é isso que vai fazer a diferença na vida da gente. Gente, será que alguém mais tem alguma coisa para falar? Dulci, a Lurdinha, Marilês, a Dani, né, a Misa, se você quiser fazer alguma pergunta para Thaís, rapidinho, senão a gente vai fechar a aula aqui, tá bom? Ninguém quer falar nada? Dulci, você quer perguntar alguma coisa? Tá fechado o teu microfone, Dulci. Agradecer o depoimento, né, que foi muito bom, muito bonito. E quando ela Bom falou dia, Roda Dulce. Velha, eu falei assim, que menina corajosa, sair daqui de Maringá para ir para lá, porque eu conheço, lá é o fim do mundo, né? É, Lá é o fim do É, fim. não é A gente, fácil. a gente costuma falar que é onde o Judas perdeu a meia, não é nem a bota, né? É, Mas é verdade, Dulce, mas o é, Senhor fez grandes coisas lá, sabe? ai, que bom, que bênção. Então, e assim, de tudo que você falou aí, e ontem eu estava conversando com a Vera não, com a Cris, e a gente estava falando sobre a prática, né, da teoria do espelho. E é muito importante, porque essa semana caiu uma ficha muito, muito importante para mim. Eu sempre tinha, assim, dois padrões que são muito ligados. É me vitimizar e, ao mesmo tempo, achar que não existia ninguém bom no mundo. Então, eu era pobre, coitada, e ninguém estava me vendo, ninguém estava me apoiando. Então, eu achava que por isso, como eu achava que ninguém me ajudava, eu achava que o mundo era mal, né? As pessoas são mal. E essa semana Deus me trouxe assim a prova concreta de que existe muita gente boa no mundo, muita gente boa. Então isso me deu uma força e uma energia e muitas lições que se repetiram durante muitos anos. Na minha casa, pelo fato de ser minha casa e minha família, eu não prestava atenção. Então eu tive que sair, trabalhar para fora e acontecer as mesmas coisas que aconteciam aqui na minha casa, mas aí eram pessoas de fora que estavam fazendo para mim poder ver que aquele padrão, sabe? Até a hora que você acha a palavra padrão, fala assim, gente, mas se é padrão, eu tenho como parar, Tem né? como quebrar, né? É, e assim, então daí pela sua história, pelo que você contou e tudo, né? Foi muito interessante, muito importante. E eu fiquei observando como que Deus colocou pessoas específicas para você analisar e para dali para frente você levar como lição, né? Foi, Dulce, foi. Como ele colocou. Ai, que E bênção. ele colocava muitas pessoas boas na minha vida, mas eu também não conseguia ter esse olhar, Uhum, sabe? Ele colocou pessoas assim maravilhosas em todo o tempo, mesmo com problemas, porque somos seres humanos, uhum. erramos e falhamos, mas o meu olhar de vitimização, como você disse, não me permitia enxergar isso. A gente Não tem me esse costume, permitia. né? E aí eu lembro assim, tem um videozinho, um stories que passa muito na internet, acho que é um menininho que foi aprender luta e ele passava por probleminhas lá na escola dele, e aí ele contando e a família filmando, porque aquele aluno era mau, aquele aluno batia em mim, mas agora eu aprendi a me defender. Aí o pai falava assim, mas isso aí é só para você se defender, não é para você bater, né? Aí o menininho fala assim: não, se vir em mim vai ser na porrada mesmo. Aí a mãe fala assim: não, filho, mas como que é isso? É porque o menino é mau. E você? Eu sou mau também. Então a É mais gente. Se reconhece a verdade, né? isso, mal.
Gente, eu acho que a Marilês quer falar. Marilês, você quer falar alguma coisa? Que você abriu o microfone? Oi, Thaís, oi, Cris. Oi, Ah, bom dia, Marilene. bom dia. Só para dizer assim, o valor da obediência, né, Thaís? Quando Valor da nós, obediência. quando nós obedecemos a Deus, o fardo fica leve, as coisas Mesmo vêm. as circunstâncias não sendo fáceis, né? Que a gente Isso, não deixa de passar por provas, né? isso, mesmo as provas vindo, mas a gente consegue levar elas com mais leveza, porque a gente acredita, quando a gente obedece, a gente acredita que as coisas vão acontecer. Mesmo você sofrendo, mesmo você estando lá na tribulação, lá no fundo você acredita, você vê uma luz no fim do túnel. Você Você tem sabe que a esperança, graça né, vai Marilene? acontecer. Você sabe que a graça vai acontecer. Eu falo assim, eu passei por tanta coisa, mas eu acreditava, sempre acreditei que a graça ia acontecer. Eu sempre É. disse, Jesus, eu não acredito que você me colocou nessa situação para não me dar um final feliz. Porque você me colocou aqui, Senhor. Então, se você me colocou aqui, é porque você tem um final feliz para mim, né? E Então, não não é que importa daí o caminho para viver essa história vai ser fácil, né, Marilês? Muito exatamente. pelo Não quer contrário, porque é um caminho de aprendizado o tempo todo. isso, porque os caminhos do Senhor, eles não são caminhos fáceis. Não. O caminho do Senhor não é fácil. Quando o caminho está sendo fácil demais, desconfie. É. Que ele fala que a porta dele é estreita, né? É estreita. Quando o caminho está sendo muito fácil, desconfio, porque as coisas do Senhor, elas não vêm com muita facilidade, não. É. Algumas coisas, elas chegam mais fáceis, mas as outras, elas chegam com muita dificuldade. Muita dificuldade. E coisas que, às vezes, você leva anos e anos para entender o final, É. para entender o porquê daquilo, sabe? É. Deus tem propósitos assim na nossa vida que às vezes você vai passar a vida toda e você não vai entender, porque Tem coisas que não iremos entender. nem tudo nos é dado a entender, né? É. Deus, Deus é Exatamente. mistério. Deus é Mistério. mistério. É Então nem mistério. tudo nos é dado a entender. Digo sempre É. assim para as meninas, não queiram entender tudo, porque quando Lúcifer quis entender tudo, ele virou Lúcifer. É. E outra coisa, Verdade. gente, é que a gente tem que lembrar, é impossível uma mente limitada como a nossa entender uma mente ilimitada como a de Deus. Como a de Não, Deus. não Deus está existe, não vendo existe. tudo, ele tem a visão completa, ele tem a visão do passado, do presente, e do futuro, ele tem a visão de todas as pessoas, então ele tá fazendo, jogando o jogo que todo mundo vai se sair bem naquele jogo, entendeu? Porque ele não tem o preferido. Não. Não. Ele está ensinando todo mundo em todo tempo, né? Todo mundo, porque, por Todo. exemplo, você está contando a sua versão da história, mas e para Mari? Quanto que ela deve ter aprendido É, com você? Quanto que ela foi é, trabalhada, né? Através de você? Quantas coisas ela viu que ela estava fora do alcance dela, que ela, entendeu? Então, tipo assim, ele trouxe a Mari para trabalhar com você, mas ele trouxe a Thaís para trabalhar a Mari, entendeu? exatamente. E assim, Cris, né? E a Marilês também, que ela está falando sobre isso, e a gente entender cada dia mais que é sobre nós. É. Isso. Sabe por quê? Senão a gente joga perspectiva no outro, igual eu pensava assim, a Mari vai melhorar. Porque ela tá vendo, ela tá convivendo comigo, assim, né? Um olhar diferenciado. Isso que você falou, eu vou aprender com ela e ela vai aprender comigo. Mas assim, tinha coisas que não cabia a ela não dava conta daquela mudança, entendeu? Fugia da natureza dela, né? Fugia da natureza dela, e eu assim, sabe, irritada com aquilo, além de eu estar agradecendo pelo que ela estava me ensinando, e deixar que Deus trabalhasse o que ele tinha que trabalhar nela, porque eu não sei o que ele tem que trabalhar nela, eu não sei se ele quer tirar essa paciência dela,
Eu vou saber se Talvez quer essa tirar isso seja a maior virtude dela, né? De Deus vai tirar. e tirar. Mas aos meus olhos, Deus tinha que tirar. Você Nossa, tá como a gente entendendo? é E aí, arrogante, né? Meu Deus do nossa, céu, quanta arrogância! nossa, é demais da Isso. conta, é demais, demais. Daí a gente fica com essa expectativa muito alta. E daí a gente se frustra, e como acho que daí a Dulce falou, aí a gente se torna vítima, porque ninguém muda, porque ninguém é bom, porque ninguém vê meu esforço da minha mudança, ninguém reconhece, e Deus fala, não é sobre isso. Não. Agradeça só o que eu estou fazendo por você e tá bom, deixa que dos outros filhos quem cuida sou eu. Ô, Thaís, eu lembrei muito daquela música que eu coloquei no nosso grupo de oração um dia lá, Eu Cuido de Ti. É, aí no Aquela final música da música linda, ele fala assim: Da tua vida cuido eu! da tua vida. Da tua vida Deixa que cuido Deus eu! E você cuida, quer pegar e tirar o controle de Jesus e cuidar você, tira. né? É, sabe por quê, Nora? Porque eu falei sobre o controle, né? E agora que está vindo isso de novo na minha mente, é porque nós fomos criados para ser pessoas controladoras, principalmente nós, assim, da nossa família, eu estou dizendo, é, nós queremos ter o controle sobre tudo. E quando nós temos o controle sobre tudo, a gente não consegue obedecer com facilidade. Não, não obedece. A gente E tem aí, muita resistência. ô Thaís, e aí entra, né, aquela questão da. Eu assisti o filme da Cabana essa semana. Eu já tinha assistido, mas como eu não tinha esses conhecimentos, a gente não presta atenção. Aí essa semana eu assisti de novo. E aí, a hora que o pai estava revoltado lá na cabana, já estava conversando com Deus e tudo, ele fala assim: como que o senhor permitiu uma barbaridade? Como que o senhor permitiu que ele fizesse isso com uma criança? Aí Deus colocou ele no cargo de juiz, né? Então julga você. Então vem julgar para você ver como que funciona. E aí Deus mostrou para ele que aquele assassino tinha feridas emocionais, que aquele assassino também era vítima, né? Porque a gente sempre acha que a vítima é só nós. Mas e a Nossa. pessoa que está fazendo atrocidade com a gente? Quantas atrocidades muito maior ela já passou também? É bem Eu isso. creio que a Aquele Cris filme fala é isso na forte, mentoria né? todos os dias, né? Que a gente só dá o que a gente tem. É, é isso aí, gente. Ai, gente, mas tá. Thaís, quero agradecer de coração por essa aula Eu maravilhosa. que Olha, agradeço. todo testemunho, Thaís, vai fazer a diferença na vida de alguém. Todo testemunho, por menor que Amém. seja, né? Às vezes a gente vai falar assim, ah, eu nem vou testemunhar isso aqui, mas para aquela pessoa tá faltando exatamente essa palavra que às vezes você julga que não é um testemunho importante aqui. Então, assim, esse testemunho foi muito revelador para mim. Eu tenho certeza que foi muito revelador aqui para muita gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que é um horário difícil para você, né? Que você está com as crianças pequenas, elas estudam nesse horário. Mas Deus te abençoe, porque quando você Amém. abre a boca, você está curando alguém. E não é só a pessoa que está sendo curada, é que você também, né? Eu Então, tive Deus. várias reuniões nessa manhã enquanto eu falava. É. Tem Então. coisas que eu não ia falar aqui e que Então, eu nem assim, a tinha gente está sendo pensado que muito era curado na assim. hora que a gente dá o testemunho. Então, muito obrigado de coração. Deus te abençoe, que você fale isso para muitas outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai trazer cura para outras pessoas. Pode Amém, falar, Cris. Eu Marilesa. que Marilesa tem agradeço. mais uma perguntinha Ah, ou mais um Não, não tenho comentário. pergunta. Não tenho pergunta, viu, Cris? A próxima vez que eu for para o Paraná, nós não vamos para Varta, nós vamos marcar um encontro por aí na região aí para se encontrar todo mundo, né? é Isso, vamos fazer Mas verdade, isso. aí é mais perto. centralizado aqui. Tem Eu muita passo gente, perto, viu, Maria? eu passo perto de todo mundo, porque daí eu passo aí, eu passo na cidade da Cris, eu passo por Ivaiporã, eu passo na entrada de São João, eu passo por tudo aí. Não, Ah, vamos daí a marcar, gente Marilesa. Já fica vai lá na Varta, combinado. Marilene. Aí a gente não Vamos precisa ir marcar. lá na Varta te ver e depois você passar aqui, né? Não, Ai, meu Deus do céu, não me É arrependo, gente. essa Foi o história. melhor dia do mês aquele dia. foi legal.
Foi muito legal. Mas vamos, na próxima vez a gente marca um encontrão aí, tá bom? Beijão. Sim, com Obrigada, certeza. Maria. Vamos marcar, que daí a Dulce pode vir também. A Dulce mora aqui perto de Maringá. Vai ser um encontraço, gente. Gente, beijo, fiquem com Deus. Bom final de Fiquem com semana. Deus. Que o Espírito Santo esteja na vida de vocês. Se entregue. Amém. Lembre que tudo coopera para o teu bem. Tudo coopera para a tua cura. Tudo coopera para a tua evolução. Tudo! Principalmente as dificuldades, tá bom? Beijo, beijo. Até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo, obrigado, tchau. Tchau.